também se permita escutar Deus numa outra frequência. Amém? Num outro nível aqui. Vocês vão ver pelo texto que eu vou ler. Eu quero ler o texto, está lá em Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 24, dos versículos 15 a 18. Eu vou ler na King James, a versão de 1611, que é muito interessante. Porque essa manhã eu quero fechar com vocês aqui falando sobre esse tema aqui. Ó. Eu, você e Deus, a teologia do cuidado. Amém? Amém. Que alguém perguntar na igreja, como é que foi lá? Você vai dizer, eu aprendi a teologia do cuidado. Você vai entender no final, se tiver paciência até lá, né? Ezequiel 24, do 15 a 18, preste atenção no que diz o texto bíblico. Isso aqui é uma palavra de Deus que veio direto para Ezequiel. Para a gente entender rapidinho o contexto. Ezequiel é um profeta que está no meio do exílio. Uma angústia, um negócio complicado, difícil. A casa dele virou uma espécie de templo, sinagoga. Bem pesada a vida de Ezequiel. Aí vem um dia comum, não tem nada de especial. E Deus resolve falar isso aqui para ele. Também a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que eu tomo de ti o desejo dos teus olhos com um golpe. Mesmo assim, não lamentarás, nem chorarás, nem tuas lágrimas escorrerão. Deixa de chorar, não faças luto pelos mortos. Prende o adorno da tua cabeça sobre ti e põe tuas sandálias nos teus pés, e não cubra os teus lábios e não coma o pão dos homens. Aí o verso 18: Assim, eu falei ao povo pela manhã, à tarde morreu minha mulher, e eu fiz pela manhã como me foi ordenado. Na tradução do livro Peterson, que eu falei ontem, do Peterson, ele coloca assim: ó, de manhã preguei para o povo, à tarde minha mulher se foi, porque Deus havia me avisado sobre isso. Aí eu escrevi isso aqui, ó. Alguns conselhos antes de começarmos. Primeiro, esse sermão tem ideias muito diferentes daquelas que você normalmente escuta em encontro de casais. Portanto, espere até o final para entender melhor. Amém? Amém. Segundo, nossa sociedade tem sérios problemas de interpretação. Logo, evite tirar conclusões precipitadas. Espere até o final. Terceiro, Deus está fazendo uma coisa nova aqui, e isso às vezes assusta. Espere até o final. Amém? Amém. Deu para entender? Olha que bem. Eu acho que isso aqui deve ter sido de propósito de Deus, só para evitar que você vá ao banheiro. Você não passa bem. Até o final. Ó, esse texto que a gente leu é um texto carregado de densidade, de drama, de dificuldade de envolvimento com Deus. E o cerne do texto, é isso que me assustou a primeira vez que eu pensei sobre isso, é um casamento. E não é qualquer casamento, é o do profeta Ezequiel. E Deus resolve pegar isso e fazer uma coisa muito poderosa. Eu dei uma aula, uma pós-graduação numa faculdade lá no Maranhão, sobre o profetismo judaico. E os profetas têm uma coisa muito interessante. A gente no século XXI não faz ideia do que seja o profetismo judaico. Quem são os profetas, como eles são formados. Tem uma diferença muito grande entre o que se pensa ser profeta naquela época e o que se diz ser profeta hoje. Hoje existe uma espécie de esquizofrenia do profeta. Quer ver? Já foi em alguma igreja que dizer, vire para o seu irmão e profetize. Raciocina comigo. Se eu falo isso aqui agora, vire para o seu irmão e profetize. Todo mundo vira e começa a profetizar. Logo, todo mundo é profeta, sim ou não? Se todo mundo é profeta, como é que a gente faz com a fórmula bíblica? Você tem Deus que levanta um profeta para falar ao povo. Se todo mundo é profeta, sumiu o povo. Não é? É estranho, porque a lógica profética bíblica é bem diferente. Os profetas comungam o patos, o sentimento de Deus. Quem são os profetas na Bíblia? São experiências emocionais de Deus. É tipo uma teologia pura, vivida no chão da história, ou seja, eles comungam desse patos. E o casamento também é isso. A comunhão desses sentimentos, desses afetos. Casamento na Bíblia é uma coisa tão séria que ela passa a Bíblia inteira como uma metáfora do que Deus sente, inclusive. Os profetas não são aqueles que falam só a palavra de Deus. Até porque nossa linguagem é extremamente limitada em relação ao que Deus entende por linguagem. Quer ver só? Você está com uma dor de dente. Passa a noite inteira com essa dor de dente. Você chega no dentista de manhã e pergunta, como é essa dor? Eu pergunto, é fácil explicar? Isso que a gente tem em língua portuguesa milhares de palavras relacionadas à dor, fora figuras de linguagem. A gente até pega umas, doutor, está queimando o meu rosto. Ninguém nunca queimou sua cara, não é? Mas você usa essa imagem de empréstimo para exprimir o inexprimível. Não é assim? Os profetas são exatamente isso. Deus sente algo muito poderoso no céu e joga para o profeta, dabar no hebraico, a palavra que cai. Só que essa palavra desce e atinge o humano num nível tão poderoso que ele não tem como articular numa frase. Então ele vai viver o que Deus sente. Cada lágrima que Jeremias chora
é de Deus, ele empresta o rosto para o profeta chorar. Os profetas são essa densidade humana profunda. A gente experimenta um pouco disso na vivência do casamento. Por isso que nosso casamento é uma experiência profética também. Uma vez que a gente joga no futuro escatológico o casamento de Deus com a sua igreja, inclusive. Há uma coisa muito profunda envolvida aqui. Dentre os profetas, Ezequiel é gigante. Ele profetiza no exílio, terra da escravidão, no chão do desespero nacional. E Deus usa o casamento do profeta como metáfora dos próprios sentimentos. Ou seja, Deus sempre fez do casamento uma teologia do cuidado. Como é que Deus enxerga o seu casamento? Como uma teologia do cuidado. Não como uma coisa comum, qualquer, jogada, duas pessoas que se encontraram pela vida e resolveram casar. Tem uma teologia do cuidado envolvida aí. E isso é muito forte, muito profundo, e eu espero que o Espírito de Deus nos ajude aqui hoje na tarefa de iluminar essa coisa na cabeça da gente. Oséias, por exemplo, também viveu isso. No pleno século XXI, quando a gente fala que Oséias casou com uma prostituta, ela voltou para a prostituição, Deus mandou ele voltar e buscar e casar de novo, lembra disso? Até hoje assusta a gente. Imagina naquela época, quando Oséias passasse na rua e alguém falasse: o que é isso, profeta? O que você está fazendo? Ele diria: você está se sentindo escandalizado? O cara diria: é lógico. Ele fala: Deus também. Ele está assim porque vocês se envolveram com Baal. Então ele usa a minha vida como uma metáfora do que ele está vivendo. Está aí um tipo de profeta que ninguém quer ser hoje, né? Porque hoje o profeta é cartomante gospel, né? Ele só vê seu futuro e prepara o melhor. Esse abracadabra não tem nada a ver com profetismo. Profetismo é sangrar na pele aquilo que Deus sente na glória. Então é muito mais sério, muito mais complicado. Olha que interessante. Oséias viveu isso, ou seja, experiências proféticas da dor, da beleza dos retorcidos, o tipo de profeta que ninguém quer ser, porque casamento nunca foi uma experiência de facilidade. Não tem como ser. Aliás, isso é importante lembrar, não tem como ser. É um processo difícil, todo mundo aqui sabe. Eu tenho certeza que vocês são maduros o suficiente para entender isso. E casamento não é um jogo de facilidades. Isso dura no máximo um pequeno período de lua de mel. Até que as máscaras caem e a gente mostra quem a gente de fato é, não é? Lembra do primeiro texto que eu li aqui no sábado de manhã? Lembra? Aquela ideia de não ir para a guerra durante um ano. Ou seja, você tem que passar 4 estações com uma pessoa, no mínimo, para ter uma noção de como é fazê-la feliz. Nas 4 estações. É um processo de cuidado, é uma teologia do cuidado. Se você entender bem e prestou atenção em tudo que eu falei desde a sexta-feira, hoje você vai ver como que a gente vai falar aqui, fecha tudo. E tudo no mesmo pacote, que é essa teologia do cuidado. Se a gente entender isso aqui, eu saio feliz, porque eu sei que novos homens e novas mulheres saíram daqui. Maridos melhores, mulheres melhores, obviamente pais melhores, porque vão trabalhar com a teologia do cuidado recebida do próprio Deus. Amém? Amém. Os profetas, como diz o Luiz Alonso Schockel, que foi um grande teólogo alemão, oferecem a própria vida como um espetáculo que grita. Olha que interessante, como um megafone de Deus. Ele meio que cita C.S. Lewis, um megafone de Deus. Não são brinquedos litúrgicos, gurus de madame, enfeites de púlpito, são palavras encarnadas. Isso é o profeta. Agora, a expressão que Deus usa para se referir à esposa do profeta nesse texto, no original hebraico, é belíssima, é magnífica. A luz dos teus olhos. É tão séria essa expressão que as outras traduções quase não conseguem chegar nela. Grande parte das traduções colocam o desejo dos teus olhos, a delícia dos teus olhos, o prazer dos teus olhos, porque não conseguem captar a profundidade do trocadilho, do hebraísmo. Era uma gíria judaica. A luz dos olhos, aquilo que te dá prazer, janela da alma aberta. Agora imagina como é que é a leitura, não sei se você entendeu até aqui, mas a leitura que Deus faz de uma esposa para com um profeta é nesse nível aqui, ó. Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu sei que o que abre os teus olhos, o que te faz sorrir, o que ilumina a sua vida, o que abre as janelas da sua experiência emocional é essa mulher. E eu vou tirar. Já pensou? Uma das coisas mais difíceis que existe no casamento é saber que a gente está amando algo que a gente pode perder. Já parou para pensar nisso? Você já agradeceu a Deus pelo fato de ter acontecido uma pandemia no mundo e o seu amado, a sua amada ainda está aqui? Já pensou nisso? Isso não significa que a gente é melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Mas em que em algum momento a teologia do cuidado de Deus não encerrou o processo. Então nós estamos aqui ainda porque ainda há o que fazer e ainda há o que experimentar. Amém. Olha como é sério isso. A expressão que Deus usa é bonita, a luz dos teus olhos. Se os casais entenderem seus cônjuges como luzes dos olhos, nunca mais olharão para outras lâmpadas. Se você olhar para a sua, você fala assim: pastor, aqui a minha luz é meio difícil, é complicadinha, é tipo, é neon demais. Mas ela só funciona na sua escuridão.
Por isso é a sua luz, luz dos seus olhos. É interessante isso. Olha que incrível. Se os casais entenderem isso, eles entenderão a urgência do cuidado. A pergunta é, por que será que a gente cuida? E aí por vários motivos, por amor, alguns por posse, aí problema, por medo, por traumas, mas o básico é que a gente cuida porque perder dói. Não é verdade? Existem jeitos diferentes de perder. Quer ver? Eu fiz uma listinha aqui, ó. Você, observe só, você geralmente não perde o seu cônjuge ou o seu casamento só quando acontece uma ruptura e uma separação. Existem jeitos de perder, o que chamamos de pequenas mortes, que eu espero que ninguém aqui viva isso. Quer ver um jeito de perder seu casamento? É uma palavrinha chamada rotina. A rotina é a morte da novidade. Quando entra na rotina, entra num limbo, numa coisa blasé, meia boca, de estar tudo bem, sabe? Brian Tracy disse que a única diferença entre a rotina e o túmulo é a profundidade. Imagina? É a única diferença entre a rotina, entre o túmulo e a rotina, a profundidade. Quando entrou na rotina, perde tudo, perde a graça, perde a alegria, até aquela comida diferenciada fica sem graça. E se tem uma coisa que a gente entra sem nem perceber, é o automatismo da rotina. Nós não somos máquinas. É por isso que esse retiro faz tanta diferença, porque ele é uma quebra abençoada por Deus da nossa rotina. Nunca permitam que as garras da rotina se fixem no seu casamento. Porque a teologia do cuidado perde profundidade quando tudo é repetitivo, é cansativo, é maçante. Outra coisa que é um poderoso jeito de perder é o afastamento sutil, ou seja, é quando a presença passa a incomodar mais do que a ausência, sabe? O marido fala, amanhã eu estou de folga, a mulher fala, sangue de Jesus tem poder. 24 horas em casa, né? Acostumou tanto com a ausência que a presença passa a incomodar. Quando isso acontece, você perde essa densidade de cuidado. Outro jeito de perder é o rancor matrimonial, que eu falei aqui algumas vezes, aquele veneno que se bebe devagar, que paralisa, inviabiliza, adoece. Quer ver outro jeito? Perda da sintonia conjugal. Mia Couto, um poeta sul-africano, diz que a perda da sintonia conjugal produz uma coisa chamada erosão do casal, 2 em nenhum. É a erosão do casal. Você perde a sintonia conjugal, ou seja, medos, violências simbólicas, a casa vira uma arena, a aliança vira algema, a cama vira um túmulo de lençóis, e a gente vai se perdendo. E chega um dado momento que tudo que a gente tem é uma troca de farpas. Você já teve o desprazer de estar do lado de um casal que passa o tempo todo se acotovelando? Tudo do outro é melhor, o que o cônjuge faz é sempre ruim, ele é sempre chato, ela é sempre chata. Sempre que vai falar alguma coisa do cônjuge é sempre no diminutivo, no negativo, no estranho. Quando isso acontece, o que está em voga não é mais uma teologia do cuidado, mas uma demonização do cuidado. Diábolos, afastamento. Você consegue se tornar diabólico quando consegue afastar aquilo que Deus te fez para unir. É muito perigoso. Esse texto, irmãos, é carregado da angústia dos porquês. Por que coisas assim acontecem? Por que precisamos perder? Por que algumas luzes se apagam? Isso faz parte do processo aqui. Ó. No texto bíblico, Jerusalém está para cair. Então Deus ordena a Ezequiel, profetiza ao povo. E essa profecia vai ser dramática na existência do profeta. Ele vai perder a esposa como um sinal metafórico da queda de Jerusalém. Ou seja, o profeta teria que viver na pele o que Deus sentia no coração. Já parou para pensar no quanto isso é profundo? Olha como é sério. A partir do versículo 15... Deus fala com ele e o que diz é dramático. Deus diz assim, ó, eu vou levar a sua esposa, ela vai morrer. Gente, esse texto ainda assusta. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei esse texto e li, falei para minha esposa, olha que negócio de doido que é isso aqui. Ó. Imagina essa convivência com Deus. Você já é um profeta num lugar difícil, está longe da sua terra, situação nacional é crítica, uma tribulação generalizada, ainda Deus te chama no canto e avisa, você vai pregar amanhã, não vai? Vou. Imagina isso aqui, ó, no sábado à noite, você vai pregar amanhã, eu vou apagar a luz dos teus olhos amanhã. E você não vai chorar, não vai fazer rituais de luz, você vai simplesmente assumir o púlpito e pregar como pregava das outras vezes. E tem gente achando que servir a Deus é uma coisa simples. É uma brincadeirinha de parquinho, né? É tira o pé do chão. Jesus é o contrário, põe no chão e siga. Já percebeu isso? É. De vez em quando, Deus chacoalha o nosso mundo de ordens. Porque o nosso Deus é o Deus que não permite que a gente tenha a sensação ilusória de controlar o céu. Graças a Deus, irmãos. Ninguém pode botar uma faixa na porta da igreja sob nova direção. Não funciona. O reino é dele. Ele é soberano. Quer ver uma coisa interessante? A teologia do cuidado é sempre profundamente emocional. A angústia da perda funciona para aqui como um lembrete sobre a importância de cuidar.
com o melhor que nós temos, para que as nossas perdas não sejam tragédias, mas etapas de um novo processo. Eu tenho a sensação de que Deus também fez isso na história de Ezequiel para deixar um lembrete. Cuidem o quanto puderem da luz dos teus olhos, no tempo que eu permitir que vocês estejam com ela. Todos nós aqui estamos debaixo disso aqui, ó. Se hoje Deus resolve fazer isso, quem fica de pé? Santo Agostinho tem um sermão que eu acho maravilhoso. No meio do sermão, Agostinho não, Padre Antônio Vieira. No meio do sermão ele para e diz assim, ó, é o sermão da quarta-feira de cinzas. Aí ele diz assim, é interessante como a história humana, nossa história, é apenas uma história cíclica de pó a pó. Do pó que nós somos ao pó que nós seremos, porque já fomos pó. Aí ele diz, olhai para o campo, para a natureza. Quando o vento sopra, o pó se levanta. Cessa o vento, o pó cai. Abre a sepultura e vê se ali tem branco, preto, rico, pobre. É tudo pó. Aí ele termina e diz, a diferença é que hoje somos um pó que Deus resolveu amar. Imagine que Deus tem o amor dos amores num nível que a gente nem imagina. E ele se curva na direção do pó, resolve amar. Levanta esse pó do chão, sopra sobre ele vida. Aí divide esse pó, faz esse pó casar e ainda chama esse pó de luz dos teus olhos. Não perca esse desejo dos teus olhos que Deus te deu para cuidar. Queria que você saísse daqui hoje sabendo, a pessoa que está ao seu lado aí, ó, é a pessoa que Deus te deu para cuidar. Cuidar é o verbo de hoje. Teologia de cuidado. Deu para entender, gente? O que a gente pode aprender sobre o casamento e a teologia do cuidado para a gente finalizar tudo isso que a gente falou até aqui? Primeira coisa, cultivem a dádiva da pausa. Olha como é importante. É o que a gente está vivendo aqui, ó. Cuidar para não sobrecarregar. Irmão, como é importante o cristão entender que ele precisa celebrar pausas. Você precisa parar, ou a vida vai parar você. É muito importante lembrar disso aqui, ó. A vida insana dos tempos atuais é uma ameaça muito séria à teologia do cuidado. Somos uma geração que sabota pausas. Você viu aquele cara que tira umas férias, sei lá, um final de semana, aí ele fala, nesse final de semana eu escutei 2 podcasts, li 3 livros, fiz acontecer. Não parou, gente. Ele ainda está viciado na geração da produtividade. Tem gente que não sabe o que fazer quando para, por exemplo, fala, não, se eu parar eu fico doido. Então está doente, e muito. Se Deus que não precisava parou, imagina a gente que precisa. Não é? É que a gente confunde pausa com desleixo. E na Bíblia, pausa nada mais é do que curtir aquilo que você criou. Pode ver que sempre que Deus cria no Gênesis, tem um processo interessante. Porque Gênesis é uma poesia poderosa bíblica. No que ele cria, o texto diz, e viu Deus que era bom. Depois, e viu Deus que era muito bom. Ele cria com processos criativos de artista. Cria, para e aprecia. Não tem artista que só tenha criatividade sem apreciação. Ele cria e aprecia. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era muito bom. A única coisa que ele viu que não era bom, está lá em Gênesis. A gente sabe o que é, lembra? Viu Deus, o homem sozinho não era bom. E não é mesmo. Pode ver, um homem sozinho não presta, mesmo que tenha um grupo. É complicado. Quando Deus viu que isso é a nota dissonante da harmonia e da melodia da criação, ele simplesmente se volta para esse processo e resolve trazer de volta, trazer a unção do casamento, essa glória do cuidado. Ó, muita gente esquece da sua própria humanidade. Aí se confunde com números, siglas, aparatos virtuais. Ô, gente, pelo amor de Deus, não permita que o seu CNPJ te leve a um AVC. Não é? Há muita gente apaixonada por letras, por marcas, por técnicas, por coisas, e esquece que a gente quebra vive nesse automatismo perigoso, cansativo, letal, e nem percebe. Quer ver? Observe só no casamento de muita gente como é que acontece. O casal é mais ou menos assim, ó, eles são uma máquina de produtividade. Então, tipo, o marido é uma espécie de unibanco existencial, 30 horas ele trabalha. Lembra dessa propaganda do unibanco? 30 horas. Tem marido unibanco, ele trabalha 30 horas. A esposa trabalha mais 24, então eles não se conhecem. Não é? Eles ganham salários astronômicos, eles têm casa, jatinho, casa na praia, eles têm casa no condomínio, os anéis de Saturno, eles são fantásticos. Mas eles nunca se encontram. Eles não conseguem se encontrar. 24 horas trabalhando, eles estão. Aquele beijo apaixonado virou selinho miserável de oi, tchau. Eles não se encontram mais. Aí de repente acontece assim, quase que uma conjunção astral, eles conseguem 3 dias de feriado, e eles vão para esses lugares daqui, ó. Aí quando eles chegam aqui, que eles vão ter tempo para se conhecer, vai acontecer o que deveria ter acontecido lá atrás. Eles vão brigar. Não vão? Porque agora que eles vão se conhecer.
Aí no meio da briga, um vai olhar para a cara do outro e falar assim, acho melhor a gente dar um tempo. Mas tempo é o que eles não têm, não é? Exatamente a falta de tempo levou eles a esse problema. Agora, como é que a falta de tempo que levou para esse problema vai curar o tempo que o tempo trouxe o problema? Chega um dado momento e diz, não sabem mais quem eles são. Porque eles viraram máquinas de produzir, mas já não tem mais a alegria de pertencer. Então perde o desfrutar. Essa palavra é importante mais. Está perto, cuidado. Jesus, que é o mestre do cuidado, fez um convite que os casais têm que atender. Lembra que eu falei ontem? Vinde a mim, todos vós que estão casados, sobrecarregados. Lembra disso? Interessante que naquele texto, de Mateus 11, Jesus diz assim, vinde a mim descansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe como é que é isso para a gente não ler? Eu vou dar uma pausa para vocês. É fantástico. É tipo assim, Jesus falando, comigo é o seguinte, gente, vocês querem me seguir? Pode trazer as bagagens, as tralhas de vocês aqui, só que chega aqui, eu vou deixar vocês descansarem. Eu dou uma pausa para vocês. E a gente troca de jugo, de fardo, que andar comigo não é andar simplesmente pela vida, é andar sabendo que tem jugo, tem fardo, é leve, mas é fardo, não é? Ou seja, o que ele está dizendo é, tem uma implicação, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu sou o único Deus que permite a vocês uma pausa. Jesus gosta dessas coisas. Tem um texto onde Jesus fala assim que um pai chegou para o filho e falou, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. O filho falou, vou não, pai. Mais tarde, porém, arrependendo-se foi. Olha que tremendo. Chegou para o outro filho e falou, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Vou, meu pai. Sim, mas não foi. Aí Jesus disse, quem que obedeceu aí? Jesus é tão tremendo. Jesus está dizendo, no meu reino, você pode mudar de ideia. No meu reino, que você não pode ser hipócrita o suficiente para dizer, sim, meu pai, mas não vai. Diz na minha cara que não vai, muda de ideia que eu te recebo. Esse é o ambiente de Jesus. Um ambiente onde sabe que a gente cuida do outro, porque sabe que o outro pode dar ruim. Não é? Aliás, o nome disso é DR, dá ruim. A gente é propenso a esse tipo de coisa. Olha que interessante. Descansem, permitam-se o que eu chamo de santa pausa. Parem as máquinas. Experimentem fazer isso de vez em quando. Essa coisa bonita de poder dizer, eu estou aqui, Deus, para cuidar da lâmpada que o Senhor deu para mim. Porque ela pode se apagar. Gente, guarda o que eu vou dizer a vocês. O profeta não teve essa chance. Nós temos. Ainda estamos aqui ao lado das nossas lâmpadas. Experimentem essa imagem. É só uma figura de linguagem, mas para você entender a profundidade que é estar nesse lugar aqui hoje. De poder estar juntos, sentados lado a lado, tirando um tempo na vida para celebrar isso aqui, para participar com o outro, para olhar nos olhos, para estar junto no quarto, para não ter nenhum tipo de intruso do casamento que a gente sabe que tem, não tem como tirar, não é? Mas aqui você está literalmente um para o outro. E tem casais que nem lembram mais o que é isso, conversar um com o outro, trocar ideia, brincar um com o outro, como eu falei ontem na cama, trocar ideia, ou na vida mesmo, normal. Essa sensação. A Adélia Prado, uma das poetisas mais tremendas que nós temos em língua portuguesa, tem um poema dela que ela fala um pouco sobre essa coisa de estar junto com o marido, e ela fala assim, nós dois juntos, e ele contando da pescaria, falando esse aqui do trabalho, quando ele fazia assim, e ela diz, enquanto ele faz isso, nossos cotovelos se tocam levemente, e esse pequeno espaço do toque é uma celebração das histórias que ele conta para ouvidos que querem ouvir. Pequenas coisas. Eu não estou trazendo uma coisa que seja impossível para nenhum casal aqui, estou? É celebrar as pequenas coisas, é oferecer ao outro a chance de a sua luz brilhar. Pensa comigo aqui, os irmãos que estão aqui, o que é que você fala ou faz que você vê a luz dos olhos da sua esposa brilhar? As irmãs, o que você faz que você fala, os olhos dele brilharem? Minha esposa, por exemplo, às vezes ela vem falar comigo alguma coisa, principalmente da faculdade, ela começa a falar e eu fico olhando para ela e o rosto brilhando assim, linda. Aí eu nem escuto mais, acabou, vi corações, vai ser o WhatsApp, eu subi coração. Eu sou poeta, tem isso, porém, e começa a ver, você precisa brilhar. Aí eu falo, amor, eu não estou ouvindo, está lindo. Não é uma bajulação, uma bobagem, é a luz dos olhos brilharem a tal ponto da escuridão que me habita abrir espaço para ela brilhar. Se você entender o que eu estou te dizendo aqui hoje, você vai sair daqui tentando descobrir qual é o acesso que dá às luzes da interioridade de quem Deus te deu para cuidar. Agora, se você é daqueles que quando chega em casa apaga a luz do seu cônjuge, no final desse trabalho aqui, procure o pastor. Pastor, eu preciso trocar ideia com o senhor, ore por mim e tal. Gente, eu vim aqui só para contribuir com vocês. O tratamento e cuidado aqui ainda é pastoral. É o pós-encontro. É aqui que a gente vai aprender. Senhor, eu quero sair daqui sabendo onde fica esse interruptor que acende a luz da minha esposa, que acende a luz do meu esposo.
Esse é o lugar para a gente entender isso. Cuidem daqueles que Deus deu para vocês cuidarem. Cultivem pausas. Não permitam que seja uma semana atropelando a outra e chegue um dado momento que tudo que você faz é trabalhar pelos outros, ou criar. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, muito pelo contrário, deve e pode e precisa. O que você não pode é literalmente tornar isso um acelerador da morte. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês aqui são a favor do suicídio? Ninguém levanta a mão, se levantar não está prestando atenção, não é? Mas quantos de vocês já disseram essa frase aqui em casa? Eu estou me matando de trabalhar. É suicídio, só que é a conta-gotas. Já pensou nisso? Por isso que Deus te trouxe aqui para ser alguém, não uma coisa, que vive se sabotando para que coisas aconteçam. Os rabinos dizem que quando a gente nasce, fazem o parto, a gente nasce com as mãos fechadas. A gente entra na vida pronto para a briga, tentando segurar tudo, aí morre com as mãos abertas. Porque tudo aquilo que pegou ficou para os outros. E quando a gente vai embora, os outros ficam divididos, a metade do caixão, essa metade brigando por causa de outro. Faz sentido para você? Segundo, olha que incrível, cultivem uma certeza teológica transformadora. Deus tem olhos atentos para tudo que acontece no nosso casamento. Você crê nisso? Só que não é como um olhar de juiz fulminando, esse não é Deus. O olhar de Deus é uma outra história, um pouco mais profundo. Eu gosto do Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, que ele diz assim, eu acho tão tremendo isso, ele diz assim, provavelmente o julgamento com Deus, o final, não será um Deus sentado com uma toga e um martelo batendo, culpado, culpado. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da religião. Ele diz, provavelmente ele só vai estar lá, com todo o seu olhar carregado de amor e o seu abraço pronto. E quando eu chegar perto, eu vou dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz para perder a oportunidade desse olhar? Aleluia. Pensa por um momento. Se Deus tem os olhos atentos a tudo que acontece no seu casamento, não é necessariamente que Ele vem aqui para ceifar e detonar, mas Ele vem aqui com uma proposta pedagógica de te ajudar a sair daqui melhor do que você chegou. Essa é a proposta de Deus. A sua esposa, a pergunta de Deus para você aqui hoje, a sua esposa ainda é o desejo dos teus olhos? Seu esposo ainda é a luz dos teus olhos? Pensa nisso. Porque Deus se importa com detalhes que para nós parecem insignificantes. Eu gosto muito do Salmo 139 por causa disso. Davi viaja no Salmo e ele começa uma coisa assim, olha que coisa tremenda. Eu acho tão tremendo o Espírito Santo preservar esse tipo de poesia, né? Ele diz assim, antes que a palavra me chegue na boca, o Senhor conhece ela inteira. O meu deitar e o meu levantar. Se eu pedisse para você contar quantas vezes você levantou e sentou no culto, hoje você já não sabe. E Deus se preocupa com isso. Ou seja, Ele tem olhares atentos àquilo que cabe na mediocridade, na banalidade cotidiana do dia. O que significa que Ele tem um olhar extraordinário para tudo que é mais profundo ainda na sua vida. Deus se importa com esses detalhes. A lição é muito importante. Nós temos um Deus que se importa. Não é um Deus que fica apenas no toma lá da cá religioso. Olha que incrível, no texto de Ezequiel, nas entrelinhas, tem um detalhe que é muito sério. Ezequiel era um líder da nação. Ou seja, esse texto é Deus tratando com o casamento do líder, ou dos líderes. O casamento do líder precisa ser um microcosmo da glória. Você consegue entender o desafio que é isso? Eu sempre penso, irmãos, na dificuldade que é esse lugar de liderança para os casados da igreja, por exemplo. Por exemplo, pense na esposa do pastor. Geralmente ela é sempre categorizada assim, esposa do pastor. Se ela tem um grupo de amigos, chama de panelinha do pastor. Se ela não tem amigos, chama ela de mentira. Ela faz o quê? Não é? Parece que nós somos obrigados a viver uma espiritualidade tão séria que parece que todo mundo pode, menos o pastor ou o líder. Aí vem Deus e trata violentamente com o casamento do líder na nação. Você consegue entender isso? O que Deus está fazendo? É Deus dizendo assim, eu quero que você entenda que uma vez me servir nesse lugar de liderança é um privilégio, mas também é um perigo. E você vai ter que lidar com isso aqui, Em outras palavras, trazendo para o século XXI, é nessa experiência comunitária aqui que a gente cresce. Você entender que às vezes, na teologia do cuidado, você também precisa cuidar dos seus líderes. A tal ponto de que lá na frente você possa ser base para que eles cresçam cada vez mais. Qual foi a última vez, por exemplo, que você ligou para o seu pastor e falou assim, pastor, prepara aí, se arruma aí com a esposa, vamos passar e te levar na churrascaria aí. Amém. Serve para líder também, né? Os líderes. Pensa por um momento.
Porque na igreja, você já viu que na igreja, por exemplo, tem gente que até para trocar de carro ele fala com o pastor? Só que não é porque ele quer opinião pastoral, ele quer ter alguém para culpar se o carro for ruim. Não é? Está na hora da gente lembrar que a teologia do cuidado para Deus envolve tudo. Se envolve a morte da esposa do líder da nação, que é Ezequiel, você não acha que vai envolver todas as nossas trocas? É muito sério o que o texto diz. Nunca se esqueça, Deus tem olhos atentos, mesmo quando a porta do nosso quarto se fecha. Olha como é sério, as diversas traduções da expressão divina ou profeta são um indicativo muito poderoso do que Deus enxerga no casamento. É isso que me encantou nesse texto. Porque nas entrelinhas, se você souber olhar, souber ler, o que Deus está dizendo é: eu sei o que mais importa no casamento, eu sei que ela é o desejo da tua vida, que ele é a delícia dos teus olhos, o prazer da sua vida, a luz dos seus olhos. Ou seja, é Deus dizendo assim: eu ainda quero olhar para o casamento dos meus líderes e perceber que ali tem luz, que ali tem brilho. Eu sei que todo mundo aqui, num certo sentido, é líder, porque você é o líder da sua casa, não é? Aliás, não tem nada mais poderoso para liderar do que a pessoa que te olha de volta no espelho, não é? É muito sério isso. Nós estamos sempre em processo de releitura. Terceiro, olha que tremendo, no casamento, a teologia do cuidado só aparece quando nós aprendemos a morrer. A igreja é um lugar onde você aprende a morrer. Lá em Efésios, no capítulo 5, verso 25, Paulo diz isso aqui, ó: maridos, amem suas mulheres, e olha o detalhe, assim como Cristo amou a igreja, ele não parou aí, e entregou-se a si mesmo por ela. O que Jesus está dizendo para os maridos? O que o Paulo está dizendo para os maridos, usando Jesus como referência? Você tem que dar a vida por ela. Pensa num negócio difícil de falar e de viver. Compreender que agora existe um estado de morte, um nível de morte, uma dimensão de morte. Só que eu tenho certeza, se você entender até o final, você vai glorificar a Deus por isso aqui, ó. Cantares, que é o grande poema conjugal da Bíblia, afirmou que o amor é mais forte que a morte. Já aqui a gente já sai ganhando, não é? O amor é mais forte que a morte. Ou seja, só tem medo de pensar vida e morte nesse nível aqui quem já foi enfeitiçado por essa estranha toxicidade que tem no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Mais do que isso, morrer por alguém é diferente de morrer por algo. Quer ver? Morrer por algo está associado à glória, ao legado, ao heroísmo narcísico. Já morrer por alguém é um chamado ao cotidiano comum, todos os dias. Então está associado a um novo jeito de viver. O que Paulo está dizendo é lindo, está dizendo assim, ó, no momento em que Cristo morreu pela igreja, ele garantiu a vida dela e o retorno dele. Logo, morrer para o meu cônjuge não significa me destruir, mas renascer para uma nova forma de ser com ela. É muito diferente. O nome disso é ressurreição. Olha como é sério. Significa que você não vive para os outros, mas para si mesmo, para Deus e para o cônjuge. Aí você tem um triângulo, mas da fidelidade amorosa. É diferente, é mais profundo. É essa vida que se dá e que se doa e que se aprende a retornar para si. É literalmente a ressurreição. Ressurgir. O marido que morre pela esposa na teologia do casamento é como Cristo que se entregou por nós. Logo, a morte não é uma despedida, ela aponta para o túmulo aberto, então é ressurreição. Então são recomeços. Aí eu posso te trazer evangelho, literalmente boas notícias. A primeira delas, nenhum casamento aqui tem a morte como definitiva, porque todo casamento aqui tem a linhagem da ressurreição. Isso muda tudo. Segundo, nenhum casamento aqui tem trevas para sempre, tem períodos de trevas. A essência dos casamentos aqui é a luz. Logo, uma hora a luz volta a brilhar. Não é maravilhoso? E Deus é tão legal que fez até uma semiótica que a gente ficou sem luz, mas não sem fone, né? Tudo funciona para Deus. Olha que interessante, Deus nos trouxe aqui hoje para pensar algumas coisas. Eu queria fechar aqui hoje com isso aqui, ó. Deus quer sinalizar verdades transformadoras para o seu casamento daqui para frente. Você crê nisso? Primeiro, Deus quer ministrar nova vida para velhas alianças. Amém? Nova vida para velhas alianças. Tem nada mais chato do que uma aliança da rotina. Aquilo que fica sem graça, estranho. E quando isso acontece, o mundo e sua mania por novidade tem o tempo todo jogar para a gente uma coisinha nova. Eu me lembro, gente, que eu tive o desprazer de estar num encontro de casais. Não sei se era encontro ou congresso, não lembro. Um dos pregadores, eram vários, disse isso aqui. Gente, pasmem.
Não tem limite para a imbecilidade humana. O cara disse isso em pleno encontro de casais. Minha mulher, fica de pé. Aí a mulher ficou de pé. Sabe o que as mulheres têm hoje? Fica de pé assim, você pensa, meu Deus do céu, vai explodir, não vai? Ela ficou de pé assim, quando ela ficou de pé, a gente tudo diminuiu. E ele falou, olha lá, troquei de mulher, encontro de casais, troquei de mulher. 2.0, novinha. Aí minha frase, um avião. Gente, eu sou pecador. Na hora a minha mente pensou, quanto maior o avião, maior a tripulação. Eu prefiro o meu jatinho. Só eu que até que tem, mas é seu. É seu. Você que faz funcionar. Né? Ou seja, se tem alguém aqui hoje olhando para o avião, fique esperto. Gastou um Boeing. É muita gente. Mas é legal ficar esperto que você deu para entender, né? Valorize a nova vida que Deus coloca sobre velhas alianças. É importante isso. Quer ver uma outra verdade transformadora do seu casamento? Deus, aqui hoje, quer abrir as sepulturas antigas e gerar ressurreições. Significa ressurgir momentos de felicidade, memórias que já estavam perdidas, fazer ressurgir novos dias do seu casamento, novas experiências emocionais, novas vivências na casa. Não é bom? Vivências. Outra coisa, ó, Deus quer que o seu marido e sua esposa, e marido, esposa, esse cônjuge, sejam novamente consagrados um ao outro. Eu creio muito nisso. Consagrados um ao outro. Deus quer que a sintonia emocional, espiritual e física voltem a existir como as cores e os perfumes de um jardim que é bem cuidado. Você crê nisso? Teologia do cuidado. Deus quer acender novamente a luz dos seus olhos. Eu creio nisso. Eu queria fechar com a permissão do pastor da liderança aqui. Fica de pé, por favor, e vira de frente para sua esposa. Vem cá, meu irmão.